A Semana Santa e Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre ambos. Saiba que tudo o que Jesus fez foi por amor. A Semana Santa é a semana mais importante e significativa para todos os cristãos de todo o mundo. Falaremos tudo hoje a respeito desta semana, começando pelo Domingo de Ramos e passando por todos os dias da semana, passando pela última ceia. Para que você consiga entender a importância desta Semana Santa, iremos falar sobre tudo, desde os primórdios, sobre o ministério de Jesus e os conflitos que ele enfrentou com as autoridades religiosas em sua época, pois as tradições e feitos de Jesus iam contra os ministérios. E grupos religiosos que controlavam tudo naquela época, pois seus milagres feitos na terra confrontavam diretamente a hierarquia religiosa da época sobre a autoridade espiritual, pois ele curava os doentes, expulsava até mesmo demônios e revivia os mortos. Se precisasse, mostrando seu poder, sua divindade, indo totalmente fora da compreensão humana, muitos admiravam. Mas também havia aqueles que se espantavam com todos aqueles milagres. Mas para as demais autoridades religiosas de sua época, era uma ameaça, pois ia contra a religião a qual eles pregavam. Então, Jesus era uma ameaça para eles, contra a existência deles. Para chegarmos na Semana Santa, na crucificação de Jesus e até mesmo na ressurreição do mesmo, precisamos ir um pouco além, voltando um pouco até que isso aconteça, para que você entenda toda a história. Lázaro. Já ouviu falar sobre ele? Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoeceu e acabou falecendo enquanto Jesus estava ausente, quando Jesus chegou a Betania. Já 4 dias após a morte de Lázaro. A tristeza e o luto envolvia toda a família e amigos. Ao chegar ao túmulo de Lázaro, Jesus foi confrontado com a dor da morte e da perca. Mas com uma simples ordem, Jesus ordenou que a pedra que fechava o túmulo fosse removida e clamou firmemente: "Lázaro, saia, venha para fora!" E o inesperado aconteceu. Lázaro surge. Mesmo após estar 4 dias morto, ele volta à vida e sai de seu túmulo. Toda aquela tristeza dos familiares agora se torna felicidade. Porém, enquanto a maioria ficaram tocados pelo milagre e choravam de felicidade e devoção ao Senhor, outros viram esta ação como uma afronta às suas tradições e religiões da época. E com isto, a notícia se espalhou rapidamente. E com isto, as autoridades religiosas da época tiveram a ideia de eliminar Jesus, pois seus seguidores cresciam rapidamente e logo tomaria seus lugares. E com um ato maldoso e egoísta, eles deram a ordem de caçarem Jesus para que ele pagasse pelos seus pecados, pois ele fazia coisas que iam contra a religião deles. Então Jesus parte para Jerusalém para cumprir seus papéis como Messias. E então chegamos ao Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa e é um dos dias mais emblemáticos dentro dessa tradição cristã. Durante esse dia, as igrejas relembram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação e ressurreição. A narrativa bíblica descreve Jesus montando um jumentinho enquanto entrava na cidade, e as pessoas o saudaram agitando ramos de palmeira e até mesmo jogando suas próprias capas no chão para que o jumento de Jesus passasse sobre elas. Esse gesto de espalhar ramos de palmeira e capas no caminho de Jesus simbolizava uma recepção de realeza, como se estivessem saudando um rei. A multidão clamava: "Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!" Hosana é uma expressão hebraica que significa "salva-nos, nós imploramos", e é um grito de alegria e louvor. Hoje em dia, muitas igrejas realizam procissões no Domingo de Ramos, onde os fiéis carregam ramos de palmeira ou oliveira, que são abençoados pelos sacerdotes. Esse gesto simbólico representa a participação na recepção triunfal de Jesus em Jerusalém
e nos lembra da importância de saudar a Cristo como nosso Rei e Salvador. Além disso, é um dia em que muitas igrejas também leem passagens da Bíblia que descrevem os eventos do Domingo de Ramos, preparando os fiéis espiritualmente para a semana que está por vir. Na Segunda-feira Santa, Jesus chega ao templo, mas se depara com comerciantes que vendiam animais para sacrifício no templo e outros cambistas que trocavam as moedas. Jesus, indignado e sentindo desrespeito sobre o templo, que seria para devoção, um ato de fé, e não para vendas, Jesus pega e derruba as mesas e expulsa os comerciantes, e diz: "Minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês fazem dela um covil de ladrões." Mateus, capítulo 21, versículo 13. Logo após isto, Jesus disse aos ali presentes que Deus deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 23. A verdadeira adoração não é marcada por rituais vazios sem amor ou exterioridade religiosas, mas sim por corações sinceros e vidas transformadas pela fé naqueles em que creem no Senhor. Após limpar o templo, Jesus chamou de volta as pessoas e deu de volta o propósito original do templo, para assim ser um local de adoração, oração e comunhão com Deus. Então, para nós, a Segunda-feira Santa é um lembrete para nos lembrar da verdadeira adoração e fé que temos que ter em nossos corações. Peço que se inscrevam. Obrigado! Na Terça-feira Santa, Jesus continua seu ministério na semana que precede sua crucificação. De acordo com os relatos bíblicos, este foi um dia de intensa atividade e ensinamentos significativos. Durante a Terça-feira Santa, Jesus passou muito tempo no Templo de Jerusalém, ensinando e confrontando os líderes religiosos da época. Entre os eventos mais destacados desse dia estão as parábolas e ensinamentos. Jesus ensinou várias parábolas e ofereceu ensinamentos importantes aos seus discípulos e à multidão. Entre esses ensinamentos, destacam-se a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das 10 virgens, entre outras. Confronto com os líderes religiosos. Jesus enfrentou abertamente os líderes religiosos no templo, denunciando sua hipocrisia e corrupção. Ele criticou o sistema religioso estabelecido e profetizou sobre a destruição do templo, previsões sobre sua morte e a traição de Judas. Durante esse dia, Jesus fez previsões sobre sua própria morte iminente e também revelou que um de seus discípulos o trairia. Ele compartilhou com os discípulos que o momento de sua partida estava se aproximando rapidamente. Na Quarta-feira Santa, também conhecida como Quarta-feira de Trevas, há uma lacuna nos relatos bíblicos sobre as atividades específicas de Jesus. Esse dia é muitas vezes visto como um período de silêncio e espera antes dos eventos finais da Semana Santa. No entanto, algumas tradições e interpretações sugerem que durante esse dia, Jesus pode ter continuado a ensinar e a preparar seus discípulos espiritualmente para o que estava por vir. É possível que tenha havido momentos de reunião em que ele compartilhou suas últimas instruções e palavras de encorajamento com os discípulos. Além disso, a Quarta-feira Santa é frequentemente lembrada como o dia em que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, fez acordo com os líderes religiosos para trair Jesus por 30 moedas de prata. Esse ato de traição é um dos eventos que levaram à prisão e subsequente crucificação de Jesus. Embora haja menos detalhes sobre as atividades específicas de Jesus durante a Quarta-feira Santa, é um dia de profundo significado na narrativa da Semana Santa. Representa um período de preparação e antecipação para os eventos dramáticos que acontecerão nos dias seguintes, culminando na crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Na Quinta-feira Santa, os relatos bíblicos nos oferecem uma rica narrativa dos eventos que ocorreram durante este dia crucial na Semana Santa. A principal ênfase da Quinta-feira Santa é a última ceia de Jesus com seus discípulos. Durante essa ceia, Jesus compartilha o pão e o vinho e diz a eles. Ele explicou que o pão representava seu corpo e o vinho, seu sangue.
e instruiu os discípulos a fazerem isso em sua memória. Além disso, durante a última ceia, Jesus realizou um ato de humildade ao lavar os pés de seus discípulos, demonstrando um exemplo de serviço e amor ao próximo. Outro evento importante que ocorreu na Quinta-feira Santa foi a revelação de que um dos discípulos de Jesus o trairia. Judas Iscariotes foi identificado por Jesus como o traidor. E isso desencadeou uma série de eventos que levariam à prisão e crucificação de Jesus. Após a última ceia, Jesus retirou-se para o jardim do Getsêmani para orar. Ele passou por um período de grande angústia e sofrimento enquanto orava ao Pai, pedindo que o cálice da crucificação fosse removido, mas submetendo-se à vontade de Deus. A Quinta-feira Santa é um dia de profundo significado espiritual, que nos lembra do amor sacrificial de Jesus Cristo e nos desafia a vivermos uma vida de serviço, humildade e amor ao próximo. É um momento de reflexão sobre o exemplo de Jesus e sua entrega por toda a humanidade. A Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão, é um dos dias mais solenes e importantes da Semana Santa. É o dia em que os cristãos relembram a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. Os eventos da Sexta-feira Santa começam na madrugada, quando Jesus é preso no jardim do Getsêmani, após ter sido traído por Judas Iscariotes. Ele é levado perante o sumo sacerdote e os anciãos, onde é interrogado e acusado de blasfêmia. Após ser julgado pelos líderes religiosos judeus, Jesus é levado perante o governador romano Pôncio Pilatos. Durante as 6 horas de agonia na cruz, Jesus sofre intensamente, tanto física quanto emocionalmente. Enquanto agoniza, ele pronuncia várias palavras de perdão e compaixão, incluindo a famosa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Às 3 horas da tarde, Jesus morre na cruz e a terra treme, o véu do templo se rasga e muitos eventos sobrenaturais são relatados nos evangelhos. Após sua morte, o corpo de Jesus é retirado da cruz e colocado em um túmulo, onde será guardado até o amanhecer do domingo de Páscoa, quando ocorre sua ressurreição. A Sexta-feira Santa é um dia de profunda reflexão e luto para os cristãos, que relembram o sacrifício de Jesus em prol da humanidade. É um momento para meditar sobre o significado da cruz e sobre o amor incondicional de Deus, demonstrado através da vida e morte de Jesus. O Sábado Santo, também conhecido como Sábado de Aleluia, é um dia de silêncio e espera entre a crucificação de Jesus na Sexta-feira Santa e sua ressurreição no domingo de Páscoa. É um dia de profundo significado espiritual na Semana Santa. Durante o Sábado Santo, a Igreja Católica e muitas outras denominações cristãs observam um período de reflexão e contemplação sobre a morte de Jesus e sua descida ao mundo dos mortos. É um momento para considerar o mistério da morte de Jesus e o que isso significa para a fé cristã. Muitas comunidades cristãs realizam a Vigília Pascal durante o Sábado Santo. Esta é uma celebração especial que ocorre após o pôr do sol, no sábado à noite, e marca o início do domingo de Páscoa. A Vigília Pascal é uma celebração da luz vinda das trevas, simbolizando a ressurreição de Jesus Cristo. Durante a Vigília Pascal, há uma série de rituais e cerimônias significativas, incluindo a bênção do fogo, a proclamação da luz de Cristo, leituras bíblicas que contam a história da salvação e a celebração da Eucaristia. Além disso, o Sábado Santo é um dia de preparação para a celebração da Páscoa. Muitas pessoas aproveitam esse tempo para preparar alimentos especiais e decorar suas casas para as festividades do domingo de Páscoa. Em resumo, o Sábado Santo é um dia de espera e preparação espiritual antes da celebração da ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. É um momento para refletir sobre o significado da morte de Jesus e aguardar com esperança a chegada da luz e da vida que sua ressurreição traz. O domingo de Páscoa, também conhecido como Domingo da Ressurreição, é o ápice da Semana Santa e a celebração mais importante do calendário cristão. Este é o dia em que os cristãos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos.
após sua crucificação na Sexta-feira Santa. O domingo de Páscoa representa não apenas a vitória de Jesus sobre a morte, mas também a promessa de redenção e renovação para toda a humanidade. É um lembrete poderoso do amor incondicional de Deus e Cristo.